Vingança e sociedade. É consenso entre os críticos que o Conde de Monte Cristo faz um retrato bastante fiel da França nos primórdios da democracia. Segundo o cânone oficial, Balzac e sua Comédia Humana, seguidos por Os Mistérios de Paris de Eugène Sue, O Conde de Monte Cristo e Os Miseráveis de Victor Hugo, nessa ordem crescente de grandeza literária, que comporiam o time das obras capazes de fazer um painel compreensivo daquela sociedade. De fato, o misterioso Rodolfo, protagonista de Os Mistérios de Paris, embora grão-duque, atravessa todas as classes sociais existentes na França. Assim também faz Jean em Os Miseráveis, de início como prisioneiro, e depois, ao fugir da perseguição do inspetor Jarvet, assumindo diferentes personalidades, cada uma com sua respectiva posição social. Edmond Dantes, por sua vez, parte de uma posição social intermediária, desce às profundezas quando é preso injustamente e alcança o topo da pirâmide quando escapa da prisão e enriquece. Protagonistas com tamanha mobilidade fatalmente levam seus criadores a um retrato amplo de qualquer sociedade. Esse é um dos grandes méritos de O Conde de Monte Cristo, e seria para os críticos um motivo de Dumas transcender a condição de mero folhetinista, romântico e rocambolesco. Gilbert Zigaux, que assina a edição da Pleiade, resume a opinião quase consensual. O que é verdadeiro em Monte Cristo não é o tesouro do abade Faria, não são os disfarces e as maquinações de Dantes, é a descrição da sociedade da restauração, com seus negocistas, seus banqueiros, seus magistrados e seus militares, que passaram do serviço de Napoleão ou do rei, bem como seus trapaceiros de grande envergadura. Dumas será lido sucessivamente como um romancista puro, cuja função é entreter, e depois como um escritor que reflete e desenvolve os temas que obcecavam a consciência de seus leitores. Ele aponta como Balzac a força que oprime a sociedade, o poder que a domina, o dinheiro. No Brasil, onde o livro, com grande sucesso, foi publicado pela primeira vez no Jornal do Comércio já em 1845, isso é, com apenas alguns meses de atraso em relação ao início da publicação seriada na França, e onde desde então centenas de edições já aparecerão, sobretudo entre 1850 e 1950, o único texto relevante já escrito sobre o romance de Antônio Cândido de Melo e Souza intitula-se Monte Cristo ou da Vingança, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Saúde, 1952. Nele, a trajetória de Dantes é identificada como um tratado sobre os princípios de competição, como uma apoteose do êxito individual, instauradora das novas formas do direito do mais forte e dos fundamentos éticos da era capitalista. A mobilidade social do personagem seria uma forma de atender às próprias características do romantismo, estilo sequioso de movimento. O tema da vingança, continua Antônio Cândido, pôde no romantismo desempenhar função mais ou menos análoga das viagens no romance picaresco de tradição picaresca. A viagem era a possibilidade de constatar a unidade do homem na diversidade dos lugares. A vingança foi a possibilidade de verificar a complexidade do homem e da sociedade, circulando de alto a baixo na escala social. Constitui aspecto fundamental do romantismo. Há também um desnudamento da sociedade. Mas, como o próprio Antônio Cândido diz, o tema da vingança, ainda que visceralmente ligado à literatura romântica, nos primórdios do capitalismo, não nasceu com a sociedade burguesa do século XIX. Em sociedades muito diversas em suas formas de organização social e econômica, ele foi consagrado como extremamente popular e rico de possibilidades dramáticas. Na Inglaterra renascentista, por exemplo, surgiu a categoria das revenge plays, e todos os grandes dramaturgos de então possuíam pelo menos uma em seus currículos. Muitos Shakespeare-arianólogos, inclusive, dizem que Hamlet não passa de uma revenge play filosoficamente superdesenvolvida. Afinal, o príncipe dinamarquês passa 5 atos lidando com o clamor de vingança que lhe é feito pelo fantasma de seu pai.
ora procurando provas materiais de que o tio é realmente culpado do regicídio, ora simplesmente tomando coragem para cravar a faca nas costas do usurpador. Muito provavelmente, a razão pela qual leitores de todas as épocas se deliciam com o tema da vingança decorre, de um lado, do suspense intrínseco ao tema, expresso não apenas por uma pergunta essencial: será que ele vai conseguir? Cuja resposta positiva é praticamente pré-condicionada, mas sobretudo pela pergunta: como será que ele vai conseguir? Também contribui para esse sucesso atemporal a expectativa de justiça, de reinstauração da ordem, que alimenta vários gêneros literários. Já o uso dos disfarces, recurso quase sempre associado ao tema da vingança, captura o leitor, porque na medida em que o protagonista altera sua identidade, ele inevitavelmente acaba ampliando o seu conhecimento do mundo e dos homens. Todos nós podemos então acompanhá-lo nesse processo e nos beneficiarmos desse exercício de deslocamento de ponto de vista. A forma como Monte Cristo, por ironia ou sincera convicção, pouco importa, relativiza as convenções sociais de sua época, comparando-as às das sociedades orientais, por exemplo, joga luz sobre contradições que qualquer leitor de qualquer tempo pode enxergar no mundo que o cerca. Uma ocorrência que ilustra bem esse argumento, quando Monte Cristo reencontra seu inimigo número 1, Douglas, agora enriquecido e enobrecido, esse não lhe dá o devido tratamento. O conde então reage. Ou seja, respondeu Monte Cristo, ao mesmo tempo em que preservou o hábito de ser chamado de barão, perdeu o de chamar os outros de conde. Tampouco faço questão do meu título, senhor, respondeu displicentemente Douglas. Eles me nomearam barão e fizeram-me cavaleiro da Legião de Honra por alguns serviços prestados Mas o senhor abdicou dos seus títulos, como fizeram outrora os senhores de Montmorency e Lafayette. É um belo exemplo a ser seguido, senhor. Não completamente, entretanto, disse Douglas embaraçado. Para os criados, o senhor entende? Sim. Para o seu pessoal, o senhor é fidalgo. Para os jornalistas, senhor. E para os eleitores, cidadão. São nuances que combinam bem com o governo constitucional. Compreendo perfeitamente. Além de permitir críticas ferinas como essa, as situações dramáticas decorrentes da opção pelos disfarces atiçam a sensibilidade e a curiosidade do leitor. No romance O Conde de Monte Cristo, há passagens em que compartilhamos com Dante seus objetivos e nos tornamos cúmplices das manipulações a que submete suas vítimas. Em outras palavras, em outras horas, somos igualmente ignorantes de seus intentos, e assim vivemos a situação como aqueles a quem o protagonista manipula. Isso cria para o leitor um jogo absolutamente cativante, digno de um mestre da narrativa.